Olá, tudo bem com você? Vamos começar um estudo da nova lição da Escola Sabatina. Neste segundo trimestre, vamos estudar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. Vamos dedicar 3 meses de estudo profundo para analisar com vontade, pois ela se trata da verdade presente que devemos empenhar ao máximo para entregar ao mundo. Agradeço a todos que se inscreveram nesse canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, deixar um comentário e o seu gostei ou não gostei. Agora, quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Ó Altíssimo Senhor que estás nos céus, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo que vamos fazer agora. É o estudo das 3 mensagens angélicas. Senhor, que Deus, o Espírito Santo, nos oriente, nos ensine. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O movimento adventista do 7º dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutação, aleatória e seleção natural, mas pelo Deus Criador, que em 6 dias literais criou a vida na Terra e descansou no 7º. E a contra Nietzsche, o movimento adventista do 7º dia proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as antigas tábuas da lei, os 10 mandamentos, permanece o padrão absoluto de julgamento e rege toda a humanidade. É mera coincidência que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Não devemos pensar assim. Marx, Nietzsche e Darwin causaram danos irreparáveis à humanidade. Mas em meio a todos esses erros, Deus não deixou o mundo sem uma testemunha da sua verdade. Foi por isso que, em meio a essas ideologias destrutivas, ele suscitou um movimento que, com o tempo, se transformaria na Igreja Adventista do 7º dia e proclamaria ao mundo a sua verdade para os últimos dias, as 3 mensagens angélicas. São mensagens que, em sua essência, refutam os erros e equívocos promovidos por esses 3 homens terrivelmente enganados. As 3 mensagens angélicas são, em certo sentido, instruções para o avanço da Igreja Adventista do 7º dia. Em sua essência, são um evangelho puro e simples, mas um evangelho apresentado no contexto da verdade presente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. As 3 mensagens angélicas serão o tema do nosso estudo neste trimestre. Esse texto é de Mark Filho, evangelista internacional. É o autor da nossa lição. O Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 12, em breve será compreendido. O 14º capítulo de Apocalipse é o do mais profundo interesse. Em breve será compreendido em todo o seu alcance. E as mensagens dadas a João, o revelador, serão claramente repetidas. A identificação dos 3 anjos. Cristo vem uma segunda vez com poder para a salvação. Ele enviou a primeira, a segunda e a terceira mensagens para preparar os seres humanos para o tal evento. Esses anjos representam aqueles que recebem a verdade e apresentam o evangelho ao mundo com poder. Apocalipse 18, versos de 1 a 5. Um grupo leal. As igrejas se tornaram o que é descrito no capítulo 18 de Apocalipse. Porque as mensagens de Apocalipse 14 são dadas. Porque os principais líderes das igrejas foram corrompidos. Aparentemente, todos são culpados de receber a marca da besta. Mas o profeta vê um grupo daqueles que não adoram a besta, que não receberam a marca na testa nem na mão. Aqui está a paciência dos santos, declara ele, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eles aceitaram a verdade em grande número.
O tempo dos castigos destrutivos de Deus será o tempo da misericórdia para aqueles que não têm oportunidade de saber o que é a verdade. O Senhor os contemplará com ternura. Seu coração é movido pela misericórdia. Sua mão ainda está estendida para salvar enquanto a porta está aberta. Nestes últimos dias, um grande número de pessoas será admitido na igreja, que ouvirá a verdade pela primeira vez. Apocalipse 14, versículo 7. Dando glória a Deus. Dar glória a Deus é revelar o seu caráter no nosso e assim torná-lo conhecido e nos glorificarmos a Deus de maneira que damos a conhecer o Pai e o Filho. Em Apocalipse 14, 8, o mundo embriagado com o vinho da Babilônia. Deus acusa a Babilônia porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua prostituição. Isso significa que ela desprezou o único mandamento que aponta para o verdadeiro Deus e destruiu o sábado, um lembrete da criação de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias literais e descansou no 7º. Assim, Ele santificou o sábado e o separou de todos os outros dias, como santo para si mesmo, para ser observado pelo seu povo e por todas as gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, sentando-se no templo de Deus e fazendo-se passar por Deus, pensou em mudar os tempos e as leis. Esse poder, pensando em mostrar que não era apenas igual a Deus, mas superior a Deus, mudou o dia de sábado, colocando o primeiro dia da semana no lugar do 7º. O mundo protestante considerou esse filho do papado como sagrado. Na palavra de Deus, isso se chama fornicação da mulher. Deus tem um conflito com as igrejas atuais. Elas estão cumprindo a profecia de João. Todas as nações beberam do vinho da ira da prostituição dela. Eles se divorciaram de Deus e se recusaram a receber o selo divino. Eles não têm o espírito de um povo leal que guarda os mandamentos de Deus. E os povos do mundo, dando sua sensação a um falso sábado e pisoteando o sábado do Senhor, beberam do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, de 9 a 12. O verdadeiro tópico de discussão no conflito final. É importante que todos entendam o que é a marca da besta e como eles podem escapar das terríveis ameaças de Deus. Por que os homens não estão interessados em saber o que constitui a marca da besta e a sua imagem? Contrasta diretamente com o sinal de Deus. A questão do sábado será objeto de disputa no grande conflito, que todo mundo tomará parte. Todo o capítulo é uma revelação do que certamente acontecerá. E qual é a marca da besta? João foi chamado para ver um povo diferente daqueles que adoram a besta e sua imagem. Observando o primeiro dia da semana, a observância desse dia é a marca da besta. Apocalipse 13, 16 e 17. Advertência contra a marca da besta. A mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo para advertir os homens contra receberem a marca da besta ou sua imagem na testa ou nas mãos. Receber esta marca significa adotar a mesma decisão da besta e apoiar suas mesmas ideias, em oposição direta à palavra de Deus. De todos os que recebem esta marca, diz Deus, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado puro no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Se a luz da verdade vos foi apresentada, revelando o sábado do 4º mandamento e mostrando que na palavra de Deus não há fundamento para a observância do domingo, e ainda assim
vos apegais ao falso dia, recusando-vos a guardar e santificar o sábado de Deus, que o chama do meu santo dia? E vocês querem receber a marca da besta, guardando o domingo? E quando isso acontecerá? Quando você obedece ao decreto que ordena que você pare de trabalhar no domingo e adore a Deus, sabendo que não há uma única palavra na Bíblia que mostre que o domingo é algo mais do que um dia comum de trabalho. Você consente em receber a marca da besta e você rejeita o selo de Deus. Se recebermos esta marca em nossa testa ou em nossa mão, os julgamentos pronunciados contra os desobedientes cairão sobre nós. O selo de Deus vivo é colocado sobre aqueles que conscientemente guardam o sábado de Jeová. É uma questão de vida ou morte. Esta mensagem abrange as duas mensagens anteriores. É apresentada como se fosse pronunciada em alta voz, ou seja, com o poder do Espírito Santo. Agora tudo está em jogo. A maior importância deve ser atribuída à mensagem do terceiro anjo. É uma questão de vida ou morte. A impressão produzida por essa mensagem será proporcional ao fervor, à solenidade com que é proclamada. Apocalipse 14, de 1 a 4. Não é uma marca visível. Na disputa do grande conflito, dois lados se formam. Os que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. E aqueles que recebem o selo fiel de Deus vivo, que tem o nome de seu Pai escrito na testa. Esta não é uma marca visível. A proteção contra o mistério da iniquidade. A mensagem do terceiro anjo aumenta em importância à medida que nos aproximamos do fim da história da Terra. Deus apresentou os perigos que ameaçam os que receberam a sagrada tarefa de proclamar a terceira mensagem angélica. Eles devem lembrar que esta mensagem tem o maior significado para o mundo inteiro. Preciso examinar diligentemente as Escrituras para aprenderem e estar em guarda contra o mistério da iniquidade, que desempenhará um papel tão proeminente nas cenas finais da história da Terra. Os poderes do mundo farão cada vez mais ostentações superficiais. Deus apresentou a João sob diferentes símbolos de caráter ímpio e a influência sedutora daqueles que se distinguem como perseguidores do povo de Deus. O capítulo 18 de Apocalipse fala da Babilônia simbólica, que caiu da sua alta posição para se tornar um poder perseguidor àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O tempo de julgamento esclarece a questão de disputa. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo só pode ser advertido quando vir que os que creem na verdade são santificados na verdade. Quando vir que praticam princípios santos e elevados, que mostram de longe a linha de demarcação entre os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que querem atropelá-los. A santificação do Espírito destaca a diferença entre os que guardam o selo de Deus e os que guardam o falso sábado. Quando chegar a prova, se manifestará claramente qual é a marca da besta. É a observância do domingo. Aqueles que, depois de terem ouvido a verdade, continuam a considerar que aquele dia como santo, levam a rúbrica do homem do pecado, que pensa em mudar os tempos e a lei. O último ato do drama, a substituição do verdadeiro pelo falso, é o último ato do drama. Deus se manifestará quando esta substituição se tornar universal, quando as leis dos homens forem exaltadas acima da lei de Deus,
quando os poderes desta terra tentarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana. Saiba que chegou a hora para Deus agir. Ele se levantará em sua majestade e abalará terrivelmente a terra. Ele deixará sua morada para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. A marca da distinção. Estamos nos aproximando da conclusão da história desta terra. Satanás está fazendo esforços desesperados para se tornar um Deus, para falar e agir como Deus, para aparecer e ter direito de dominar a consciência dos homens. Ele se esforça com todas as suas forças para colocar uma instituição humana no lugar do sábado de Deus. Os homens, sob a jurisdição do homem do pecado, exaltarão um falso padrão em completa oposição ao decreto de Deus. Cada sábado instituído leva o nome de seu autor, uma marca indelével que mostra a autoridade de cada um. O primeiro dia da semana não tem um pingo de santidade, é um produto do homem do pecado, que se esforça dessa maneira para contrariar os propósitos de Deus. Deus estabeleceu o sétimo dia como seu sábado. De jeito nenhum devem os adventistas do sétimo dia diminuir sua consagração quando todas as suas habilidades e todas as suas faculdades devem ser colocadas ao lado do Senhor? Quando um testemunho firme, nobre e elevado deve proceder dos seus lábios. Portanto, amei os teus mandamentos, mais do que o ouro puríssimo. Quando a lei de Deus é ridicularizada e menosprezada, então é hora de todo verdadeiro seguidor de Cristo, aqueles que entregaram o seu coração a Deus e estão determinados a obedecer a Deus, permanecerem firmes pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então você voltará e discernirá a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É hora de lutar quando os paladinos são mais necessários do que nunca. Nesse estudo das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, você conhecerá o grande conflito entre o bem e o mal. E o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. E você, de que lado está? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Escolher o lado de Deus é fácil. O difícil é vencer o próprio eu. Mas se você e eu nos entregarmos verdadeiramente a Jesus Cristo e obedecermos por amor a Ele, no final seremos vencedores. E Ele colocará em sua cabeça e na minha a coroa da vitória, dada pelo próprio Criador. E o meu desejo é que você esteja de pé entre os 144.000. Amém.